Às vezes eu percebo na formação dos profissionais, na supervisão, que as pessoas falam assim, mas será que é? E aí eu brinco que identidade e orientação sexual não é diagnóstico. Então não é uma coisa que o profissional de saúde faz, né? Não sou eu que sei, não sou eu que vou dizer. E às vezes eu, particularmente, recebo demandas de família, eu atendo família, né? Então eu recebo demandas de família dizendo assim, será que meu filho é mesmo? Hoje a gente vai falar de um tema super difícil na nossa prática clínica, né? Então a gente recebe muitas vezes pessoas em sofrimento por estarem em famílias que não compreendem a questão da orientação sexual, por estarem em famílias que muitas vezes tentam ser acolhedoras, mas acabam sendo violentas, famílias que são deliberadamente violentas. E qual é o nosso lugar enquanto psicólogo, enquanto profissional de saúde? O que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer? Então, sejam todos bem-vindos. Vou chamar aqui a Fernanda. Bom dia. Bom dia, pessoal. Especificamente quando a gente está falando, né, de minorias sexuais e de gênero, isso é uma experiência que a gente não encontra em todas as minorias, né, mas em geral pode haver uma quebra, né, com a família de origem. Então esse é um estressor muito específico, que é um ponto que traz uma experiência de solidão muito constante, né, ao longo da vida toda dessa pessoa. Eu fico Pela pensando aqui na normatividade. nossa realidade brasileira, né? Porque tem isso, aquele povo de 30 anos que mora com os Sim, pais, que sim, tem a ver com a realidade socioeconômica, cultural brasileira. sim. E não sei se isso. E aí estou te perguntando, né? Assim, isso é mais gritante aqui, ou, enfim, na literatura americana, norte-americana, né? Onde as pessoas saem mais cedo de casa. Ou seja, Uhum. tem alguma coisa sobre isso? Assim, quando a gente está falando de, né, materiais que são baseados em evidência, materiais com pesquisa, né, que busca evidências empíricas, a gente tem pouca coisa no Brasil ainda, mas a gente está construindo, né? Mas, de todo modo, existem estudos sobre população latina que eu acho que podem ser aplicados, né, em comparação com grupos, né, ou americanos ou europeus, assim, né? E a gente tem um perfil muito mais coletivista, né? Isso impacta totalmente na relação que essas pessoas têm com a família, porque sendo uma população que é mais religiosa, muitas vezes, seja católica ou evangélica, né? E sendo mais coletivista, a gente tem moderadores, né, nessa relação família e desfecho de saúde mental, países latinos, que é uma coisa muito, vou decepcionar minha mãe, vou deixar essa pessoa, né? Não posso deixar, não posso abandonar, a família é muito unida, tem um emaranhamento muito característico, né? O que a família percebe, eu imagino, que provavelmente são os comportamentos fora, talvez, do padrão de gênero, né? Como é que é essa Sim, fenomenologia da queixa que chega, né? sim. Existe muita confusão, né, entre gênero, expressão de gênero, papel de gênero e orientação sexual. Então, acho que antes de tudo é bem importante que quando a gente recebe a família a gente faça um letramento, né, e que a gente se instrumentalize antes, né, de fazer esse letramento para estar dominando a temática e poder dividir com as pessoas de maneira adequada. Dividir essas informações é importante, né, e explicar que expressão de gênero, né, a maneira como você está repetindo comportamentos no seu corpo não tem necessariamente a ver com identidade, né? Aí, nesse caso, eu acho que eu até sou um pouco um exemplo vivo, assim, eu gosto de dividir, olha, eu sou uma mulher cis, mas tô aqui, né, com uma camisa, tô aqui com o cabelo curto, isso não significa nada, não é o ponto principal, né? A identidade é o ponto principal, e isso só essa pessoa vai poder dizer, né? E essa é E uma isso outra se questão. constrói como, né? A construção da identidade. Qual é Uhum. o momento ali em que isso vai ficando mais claro? A construção da identidade tem muito a ver com busca de informação, né? Compreensão política, compreensão social, de poder se afirmar. Ou seja, a questão da identidade tem a ver com a pessoa poder ir construindo, não só a Sim. percepção da identidade, como poder nomear. E aí eu fico pensando aqui na questão dos estressores de minoria, né? Como é que isso vai aparecendo? E é assim, de um lugar de quem atende família, muitas vezes de um lugar que é de amor, mas como você falou, é esse amor que existe o mito do amor incondicional na família, principalmente na família latina, né? Mas que a gente sabe que, enfim, nunca é. Um ponto importante é a gente retomar o emaranhamento, né? Porque quando uma pessoa sai do armário na família ou passa por um processo de transição, nunca é só a pessoa, né? A família também está passando por um processo de transição ou de saída do armário para os amigos, uns para os outros, né?
para a rede, para a comunidade em que vive, né? Claro que, obviamente, a pessoa que está passando tem uma prioridade nisso tudo, né? A família vai ter que lidar com a quebra de uma expectativa, de uma fantasia daquela criança, né? De uma reputação que aquela pessoa está, às vezes, preocupada em ter, né? Mas isso precisa ser manejado, né? Num acompanhamento individual dessa pessoa, né? Onde ela possa expressar esses incômodos e reelaborar e experienciar o luto dessa fantasia, né? E encarar a realidade dessa criança, né? Ou adolescente, porque isso não vai mudar porque ela quer. Muitas vezes eu percebo que o problema não é de falta de entendimento do que está acontecendo, né? É de outra ordem, é da questão dos valores, é da emoção, é do luto, como você colocou muito bem. A pessoa precisa de explicação, mas ela também precisa de muitas outras coisas para conseguir fazer essa transição, né? Para ser pai e mãe de alguém fora da cis heteronormatividade. Muitas vezes eu percebo, assim, uma percepção da questão da cis heteronormatividade, um medo da violência, né? E aí, no fundo, aquela pessoa acaba reproduzindo a violência dentro de casa como uma forma de prevenir dessa violência de fora. Sim. Mas é um pai e uma mãe que estão, assim, desesperados, sem saber o que fazer. Eu acho que a gente vai precisar dosar a validação com informação, né? Que é a base de qualquer cuidado adequado, né? A gente tem que informar, a gente tem que validar aquela emoção e ir guiando. Mas um ponto que é importante é entender, eu estou dando uma orientação de pais para a família dos meus pacientes, ou essas pessoas são meus pacientes, né? Ou essa família é quem eu atendo, porque o grau de envolvimento, de informação e de validação que eu vou dar vai ser diferente, né? Assim, então, se eu estou dando orientação para a família do paciente, eu posso validar até certo ponto, mas antes de tudo, meu compromisso é com esse paciente. Então, tem coisas que eu não posso aceitar. Então, eu gosto sempre de orientar em relação ao modelo do estresse de minoria e ao efeito do estresse de minoria, porque eu acho que são dados que assustam, é basicamente isso, assim, né? Dados que assustam. Como é que eu digo para essa pessoa quão grave é o que está acontecendo e qual é a minha intenção e meu papel? Então, eu coloco assim, olha, o mais importante é a gente garantir qualidade de vida e saúde para essa pessoa, né? Porque a gente tem dados diversos que nos mostram que essa é uma questão de saúde pública, né? Eu não estou aqui para dizer os porquês, eu não estou aqui para encontrar a causa, não é uma doença, né? Eu não estou aqui para dizer se é ou não, estou aqui para entender, dar a possibilidade de explorar, ser apoio e, às vezes, traduzir algumas experiências para vocês, pontualmente, sempre com a concordância do paciente, tá? Mas quero passar alguns dados. E aí fica uma coisa um pouquinho palestrinha levemente, mas eu acho que é para chocar, sabe? Olha, Sim, isso aqui pode levar a XYZ questões de saúde mental e XYZW, etc., alfabeto inteiro de questões de saúde física e, na prática, até potencialmente 12 anos de vida a menos. Queremos? Não. Se não queremos, então a gente tem que fazer de outro jeito. E isso é uma coisa muito curiosa, né? Você tocou num ponto também que eu queria voltar, que é a questão de medo, né, do perigo fora de casa, e isso fazer a pessoa criar um espaço inseguro dentro de casa. Eu sempre gosto de falar sobre isso quando eu estou fazendo orientação de pais. Por quê? Porque às vezes os pais têm uma ideia muito curiosa, né, que é lá fora é perigoso. E eu preciso preparar essa criança, mas eu faço aqui dentro ser perigoso e eu espero que ela seja forte em todos os espaços. Mas eu não estou dando apoio nenhum, né? Porque se ela quer isso, ela tem que me provar. Mas esse raciocínio não faz sentido. Então, quando esse raciocínio chega, eu gosto sempre de mostrar como ele é ilógico. A gente tem que criar a base de segurança para a criança saber que ela tem para onde voltar. Enfim, é um desses pontos que eu brinco que todas as psicoterapias concordam, né? Que essa história da base segura na família, assim, é um ponto irrefutável da saúde mental. O importante é a gente indicar o acompanhamento individual também, eu acho que isso é sempre fundamental, tá? Se a gente está fazendo um trabalho de orientação, não dá para ficar só na orientação. Se a pessoa está em sofrimento, ela tem que lidar com esse sofrimento, né? Tem uma experiência da solidão que a gente estava colocando aqui, do paciente, da paciente. Sim. Mas a família também, né? A família que apoia vai sofrer uma série de estressores também de minorias, enfim, de ser família que apoia, família que não corrige. Muitas vezes a gente vai ter que entrar em conflitos, não com a família diretamente, mas com valores importantes para essa família ou com posturas claramente colocadas dessa família e apontar, olha, isso que você está sofrendo é uma violência, né? É por isso que você está se sentindo mal desse jeito, porque isso é de fato violento, mesmo que não seja originalmente pensado para ser uma violência. Eu acho que não tem outro caminho senão a dialética, né? O conceito de dialética é muito útil para a gente nesse caso. Eu gosto de explicar para o paciente antes de falar qualquer coisa, sabe?
e considerar que a gente vai ter características múltiplas, né? A mesma pessoa que te ninou é a pessoa que torce o nariz às vezes quando você fala alguma coisa, né? Gosto de explicar também o conceito de microagressão, porque acho que é útil, né? E falar sobre como violência não é só a violência intencional, mas às vezes é a violência que a pessoa nem está percebendo, né? Uma coisa mais estrutural que é reproduzida, assim. Então, e aí eu não posso morar em cidade pequena, então eu tenho que ganhar mais dinheiro para pagar o aluguel da cidade grande, então eu tenho que trabalhar mais horas. E isso também está relacionado ao estresse de minoria, né? Isso também gera mais cortisol, isso também gera mais doença crônica, né? Assim, tudo está relacionado. São pessoas que realmente não têm o mesmo direito de ter uma carreira linear, assim, né? Isso é até uma coisa que me dói falar, às vezes, quando eu tenho que falar com a pessoa, sabe? Tipo, você tem que arrumar um emprego. Agora. Depois você pensa numa construção de carreira linear, sabe? E a pessoa que cresceu, sabe, sonhando com aquilo, vai ter que deixar isso de lado, porque a sobrevivência é primeiro. Me tranquiliza te ouvir, porque eu tinha essa É dor aqui horrível. interna, Não, né? mas eu digo que tá isso. doendo, sabe? Não é uma causa única nem nada assim, mas enfim, a pessoa já nasce sendo quem ela é. Só que ela vai sendo criada para ser heterossexual e para ser cisgênero, né? E aí isso leva a muito desconforto, porque tem pessoas que não são, né? E vai variar muito de acordo com o tempo que a gente vive, né? Talvez há alguns anos atrás essas demandas chegassem mais nos 20 e poucos anos, porque a gente tinha muito pouco acesso à informação, né? Talvez 10 anos atrás, nos 15, 16. Agora, realmente, tem sido mais cedo, porque tem tido mais personagem, né? Em desenho, em novela, tem tido mais discussão em qualquer espaço, né? Na escola, alguns anos atrás, tinha discussão, né? Hoje em dia está mais complicado, mas tem sido numa população mais jovem, e é uma coisa boa que seja assim, né? Porque as pessoas podem ter, então, direito a viver a vida delas, né, com a menor perda de tempo possível, né? Porque as pessoas cis heterossexuais têm direito à vida toda, né? E as pessoas LGBT têm expectativa de vida menor, mais doença, mais sofrimento, e ainda tem um tempo que elas estão no armário, sabe? Então, é menos experiência autêntica, né? E como que dá para viver muito tempo sem viver uma experiência autêntica, e como que isso é tarefa nossa aqui da psicologia, poder ajudar a nomear, ajudar a refletir, porque raras vezes a queixa vai chegar para você assim embrulhada para presente, né? Então, normalmente ela vai chegar com depressão, queixa somática, enfim, uso de substância, qualquer outra coisa, né?